Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma honra tê-los conosco na nova edição do programa Visão em Ação 3.0, estreando sempre às terças-feiras, às 10 da noite, e a partir de quarta-feira no canal da TVC no YouTube, sempre à disposição de todos vocês. Estamos recebendo hoje a professora Ana Moreira, do Campus Regional da UERJ, Instituto Politécnico, onde faz um trabalho belíssimo, para a gente poder conhecer um pouco mais esses novos modelos educacionais que têm feito a diferença para tantas e tantas pessoas e, consequentemente, com impactos em toda a sociedade. Professora Ana, um prazer tê-la conosco, agradecer aí pela prontidão em aceitar o nosso convite. Queria que inicialmente você se apresentasse para os nossos amigos e amigas que nos acompanham no Visão em Ação 3.0. Primeiro, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui e falar um pouquinho da escolha que eu tive de profissão. Na verdade, já é a minha segunda escolha. Eu terminei a faculdade, eu sou engenheira química, formada pela UFRJ. Em seguida, engrenei no mestrado e no doutorado em Ciência e Tecnologia de Polímeros. E quando eu terminei a carreira acadêmica, vamos dizer assim, eu ingressei na indústria, que era um sonho, fazer pesquisa em indústria no Brasil. Assim eu fiz um pós-doc, em seguida ingressei numa empresa privada, onde eu permaneci por quase 10 anos. Mas os ventos me levaram para outros estados e eu queria retornar ao Rio de Janeiro. A forma era a área acadêmica que eu queria voltar. Queria passar essa experiência de indústria para os alunos que estão em formação, que eu acho que é fundamental. Então eu passei no concurso aqui para o Instituto Politécnico e retornei ao estado do Rio de Janeiro, onde estou há mais ou menos 3 anos e meio aqui no Instituto Politécnico, atuando tanto na graduação em Engenharia Mecânica, quanto na Engenharia da Computação. Eu leciono Química para Engenharia da Computação, então é uma maravilha. Química, Física, Matemática são sempre matérias eleitas pelos estudantes, né? Ou ama ou odeia, né? Mas eu procuro, então, fazer o quê? Trazer essa experiência da prática. Né, sempre mostrar a importância de que você está aprendendo e de que em algum momento você vai precisar, na prática, realizar. Então, Química é uma das disciplinas, a outra é Ciências do Ambiente, que a gente vai falar um pouquinho. Então, os engenheiros mecânicos e os engenheiros da computação, eu ministro essa disciplina para as duas graduações. A princípio, eles têm uma visão assim, poxa, vou falar de meio ambiente, que coisa chata, né? Mas aí eu procuro trazer coisas do nosso dia a dia. Não ficar presa só na teoria, mas agregar as ciências do ambiente, a área ambiental é do nosso dia a dia, ainda bem, né? Temos essa consciência cada vez maior em todos nós. Então, os futuros engenheiros precisam ter essa consciência ambiental um pouquinho mais apurada. Verdade, sem dúvida nenhuma. Eu li certa vez, não me recordo o autor, que nós vivenciamos um modelo educacional com escolas do século XIX, professores do século XX, e alunos do século XXI. Então existem aí choques de gerações e que eu acredito que a partir de um modelo educacional mais inovador você consiga diminuir, né, essa distância, essa diferença. Como você avalia essa questão desse modelo educacional mais tradicional e essa garotada hoje que está totalmente conectada, interligada, acessando aí informações como nunca antes na história da humanidade, se a gente puder dizer assim? Eu vejo como um desafio para os professores. Então, cada vez maior a necessidade de atualização nos assuntos, cada vez maior a necessidade de trazer formas de ensino diferenciadas, porque senão o aluno vai ficar dentro de sala de aula só olhando para o celular dele, que é o que acontece. Assim que eu cheguei na UERJ, eu fiquei em choque, porque eu vim de uma geração diferente na faculdade. Eu tinha caderno, hoje os alunos não têm caderno. São os poucos os que têm caderno, eles tiram foto do quadro. Então, assim, a gente vive uma situação em que os professores também tentam usar a tecnologia, mas às vezes de uma forma um pouco mais monótona, que é aula de slide, que a gente fala. Então, ter aula de slide é bom quando você traz uma ilustração, quando você traz algo para agregar na sua aula. Mas você também só ficar passando uma opção de slide, o aprendizado ele não funciona, né? O aprendizado ele continua sendo, a gente aprende mais quando a gente pratica, né? Se alguém te fala alguma coisa, você usa os ouvidos, você vai aprender um pouco. Se você ensina alguém, você já aprende um pouco mais. Se você pratica o que você aprendeu, você consolida a sua informação. Então, exercícios são fundamentais, continuam sendo.
né? E aí você tentar fazer os exercícios de forma mais agradável. Ou utilizando um laboratório, ou utilizando os projetos, que é o que a gente vai falar, sobre os projetos de ciências do ambiente. Então, tentar trazer essa visão um pouco mais prática. E isso é um desafio para os professores, principalmente quem já é professor há muito tempo. Porque, já tenho minha aula preparada, não preciso mais me preocupar. Mas os alunos são outros, a cada dia. Eu, quando comecei, eu falei assim, gente, será que eu vou aguentar ser professora? Dar aquela mesma matéria todo semestre, há não sei quanto tempo, mas cada turma é uma turma. Então, isso é que eu acho interessante. Você tem que entender qual é a sua turma, você tem que buscar formas para que o aluno aprenda. Você está ali para ensinar. Então, você tem que buscar essas formas para o aluno aprender. É quase que buscar uma individualização, uma personalização do processo de ensino-aprendizagem. Exatamente, porque cada turma vai ter o seu perfil. Sempre tem na mesma turma os alunos que têm maior facilidade de entender o conteúdo e tem aqueles que têm maior dificuldade. Aí eu desafio, mesmo você no ensino superior, você tem que se preocupar, né? Daqueles que têm maior dificuldade, você tem que ter formas também para ele aprender. Claro. O ensino tem que ser para todos. Até porque, em especial, a instituição pública, ela tem que ser eminentemente inclusiva. Exatamente, exatamente. Então me dói um pouco alguns professores, que é uma visão que eu tive quando aluna, não, aquele que não aprendeu, não aprendeu. Eu sou um pouco mais sonhadora. Eu acredito que se ele não aprendeu, ele tem potencial de aprender. Talvez seja a forma que não esteja adequada para ele. E nós teríamos aí várias outras vertentes, né, de múltiplas inteligências, dependendo do aluno, ele aprende mais ao ouvir, ao assistir, ao participar, como você mesmo falou. A gente tem modelos alternativos, né? Agora, quando aquela aula é padronizada, ela dificulta o atendimento dessas necessidades específicas. Por exemplo, química para engenharia da computação, né? Eu falo para ele, se fosse um modelo de ciências da computação, provavelmente eles não teriam a química, mas a química faz parte da engenharia. Então, todo engenheiro tem que ter a ciência básica, a química, a física e a matemática. Então, eles são introduzidos nesse mundo da química, muitas vezes de forma meio imposta. Mas, como eles são da área da computação, no semestre passado, que eu lecionei química para eles, eu fiz esse desafio. Tem os tradicionais modelos atômicos. Então, por que não agregar o conhecimento da computação e fazer apresentações com visualizações, com programações? E eles fizeram. E foi show. Como a garotada diz, se amarraram. Se amarraram. Aprenderam, e é a forma de você mostrar um conteúdo antigo, modelos atômicos, todo mundo estuda há muito tempo, e de uma forma diferente. De uma forma que eles tiveram que estudar, cada um dos seus grupos, obviamente, num determinado assunto, para demonstrar para todos. Então, é um conjunto. Você muda a forma de você estudar, porque você vai se apresentar. Você já começa a introduzir a questão de apresentar em público, que é importante para todos os alunos. Muitos falam, professora, mas eu tenho que apresentar? Tem que apresentar, você que fez. Aí eu costumo dizer, ninguém sabe mais do que você que fez. Então, apresente, né? Tem que ter essa empatia em falar com o público, que faz parte. Faz parte. Aliás, existem estatísticas que apontam que os profissionais mais bem remunerados são exatamente aqueles que se dispõem a fazer as apresentações, que têm um processo de comunicação mais adequado, e nem sempre, ou às vezes até raramente, os melhores profissionais são aqueles que têm os melhores CRs. Também tem esse aspecto fundamental. Você diria que a sua experiência industrial, em meio a essas formações acadêmicas e posteriormente o início da sua trajetória acadêmica como professora, te ajudou muito na condução desse modelo mais interativo, mais inovador de ensino-aprendizagem? Eu não tenho dúvida, Verli, porque hoje em dia eu sempre vejo com essa vertente. Eu vou ensinar alguma coisa e o aluno tem que saber para quê. Né? É fundamental, e isso muda completamente. Uma coisa é você aprender, vamos lá, eu na minha época de cálculo, estudando Laplace, eu virava para o professor e falava, onde eu vou usar Laplace? Onde eu vou usar uma integral simples, uma integral composta, seja lá o que for. Então, você ficar apenas na teoria, você não vê aonde você vai usar, você perde o interesse. E hoje, cada vez mais, né?
Quem é que vai ter o interesse de ficar estudando essas coisas se eu posso fazer outras com a facilidade, com a acessibilidade que a gente tem para outras atividades muito mais interessantes? Então, cada vez mais, quando a gente coloca a prática embutida, é o fundamental, na minha visão. E eu acho que sim, o tempo todo que eu passei em indústria, onde eu via que não era só um CR que era importante, mas sim a forma que eu me comunicava, como eu tratava as pessoas, isso é fundamental no meio privado, né, empresarial. ICR, para quem não sabe, é o coeficiente de rendimento, né? A Exatamente. Nota do aluno. É óbvio que é importante, ele tem a sua sem importância, dúvida. mas ele não é a única coisa importante e talvez não seja a mais importante. Existem outras formas de avaliação, de compreensão do conteúdo, que muitas vezes não são refletidas no próprio CR, né? Com certeza. Então, depois desse primeiro bloco aqui, que passou super rápido, né? A gente abordou aí primeiramente a história da professora Ana, sua trajetória até chegar à Nova Friburgo, falamos um pouquinho desse modelo inovador e logo a seguir, no segundo bloco, nós falaremos então especificamente sobre os projetos de inovação que ela tem desenvolvido junto aos alunos, que têm sido extremamente bem sucedidos. Já retornamos com o programa Visão em Ação 3.0, com seu segundo bloco. São Pedro trabalha muito nessa época, coitado. Etelvina pede um pretendente e o santo arruma 2. Volta ela reclamando, diz que um só tem um dente e o outro, quando dorme, não levanta depois. São Pedro não entende, fica bravo com a desculpa. São seus olhos, Etelvina, chateado com a reprova. Leva aqui o cartão, procure o amigo Serjão, faça um óculos de grau nas óticas Vista Preciosa. O negócio não é pretendente, seu problema agora é a visão. Santo de casa não faz milagre. Óticas Vista Preciosa, as óticas do Serjão. Eita, trem bom! Esse arraial de preço baixo do Bazar Opção tá bom demais, gente! Os trem tá tudo na promoção, sô! As panelas de pressão, olha só pra você fazer aquelas canjitas doces que os compadres gostam na sua casa. Agora no inverno também, tem os canecão também. Aqui tem esse negócio aqui agora que inventaram aqui. Antigamente era garrafa de água, né? Agora é chamado de squeeze. Já ouviu dizer isso? Squeeze. Tem squeeze um melhor que o outro aqui. Você quer inverno também, não pode faltar aqui um lugarzinho de botar sopa. Chama de cumbuca agora. Negócio de botar os caldos, tudo aí também. As garrafas. Agora hoje chama de garrafa térmica. Na minha época, sabe o que era? É garrafa de café. Mas tá bom, tá bom. Quer comprar também caneca? Caneca tem todos os tipos aqui de caneca. Tem caneca de partir de R$ 4,99. Nada melhor, né? Nessa época aí de inverno, né? Temos que ter caneca. Então os trem dá tudo na promoção. As conchas com madeira, colher de pau, tudo que você precisar aí agora nesse inverno aí, nas festas julinas, tudo é aqui no Bazar Opção. Aqui me falaram que não precisa nem dinheiro. Tem um tal de cartão de crédito aí que você pode pagar até 3 vezes, só. É bom demais, vem pra cá pro arraial de preço baixo Bazar Opção, só. Olha, isso aqui tá muito bom. Na hora de construir, o que conta pra você? Meu nome é Luana, sou arquiteta e ter uma loja onde eu encontro sempre novidades é muito bom para os meus projetos. Esse é um dos principais motivos por eu estar sempre aqui na Vermar. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Quando pensa em escola, você já sabe a fórmula. Horário, uniforme, caderno. No Miosotes, tem tecnologia nessa equação. Tem preparação para o vestibular. Tem contato com a terra e com a natureza. Tem esporte e saúde. E muito espaço para brincar. Miosotes. Educação muito além da fórmula. Retornamos ao programa Visão em Ação 3.0, estreando sempre às terças-feiras às 10 da noite e a partir de quarta-feira disponibilizado também pelo YouTube. Disponibilizo também o meu celular 999175577, WhatsApp. Eu costumo dizer que o celular hoje a gente até fala e liga para as pessoas, mas o uso mais
comum, sem dúvida nenhuma, é o WhatsApp, por isso a gente coloca à disposição, caso você tenha uma sugestão de pauta, de programa, de entrevistado, há várias alternativas aí que a gente já tem incorporado ao nosso programa. E temos também o e-mail marceloverli@hotmail.com para que você possa nos encaminhar o seu feedback em relação ao trabalho que temos feito, sempre trazendo temas de interesse da coletividade, temas que agreguem valor à nossa cidade. Professora Ana, nós falávamos sobre modelos inovadores de graduação, de ensino, mais precisamente, que têm sido implementados ao longo dos últimos anos, e temos aí um entendimento de que a universidade, para funcionar na sua plenitude, ela precisa se basear no tripé ensino, que é basicamente a graduação, a gente já falou um pouquinho, pesquisa e extensão. E na UERJ nós temos isso já no nosso DNA, desde a criação do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, há 28 anos, e há poucos dias nós comemoramos 20 anos de incorporação à UERJ. Já havia essa visão de atividade de pesquisa, principalmente na área de matemática aplicada, computação científica, e uma série de outros profissionais vieram e se agregaram à instituição, e hoje nós temos aí um rol, um leque muito mais amplo do que a ideia original. Então, eu queria que você falasse inicialmente sobre as atividades de pesquisa e mais à frente nós vamos falar também sobre extensão. Perfeito. Eu queria dar continuidade à pesquisa, mas fazendo o link com a graduação. Então, é preciso motivar esses alunos não só a entender a disciplina, como também o interesse pela pesquisa, né? Começar a incentivar a pesquisa. Então, o que a gente fez em Ciências do Ambiente é exatamente isso. Nós tínhamos um período curto, motivado por toda essa crise que a gente está vivendo, e eu queria trazer uma dinâmica maior para o ensino de ambiente, né, as questões ambientais para esses alunos de engenharia. E a proposta foi que eles realizassem projetos sustentáveis, com caráter de sustentabilidade, agregando algo, né, ambiental para o Instituto, ou seja, para a localidade que eles vão permanecer ainda por bastante tempo. Essa disciplina ela é dada no segundo período da engenharia mecânica, no iniciozinho do curso. Então, eles vão ter ainda uma longa jornada no Instituto e nada melhor do que você prever projetos para onde você vai ficar uma boa parte do seu tempo. E foi uma surpresa, Verli. São 8 projetos, cada um deles em um tema escolhido pelos alunos. Então, nós temos instalação de painéis solares, que já é uma realidade, mas ela foi analisada e foi esquematizada. Eu tenho um MBA em gestão de projetos, então eu utilizei algumas ferramentas de gestão de projeto para que em pouco tempo eles tivessem um projetinho. Então nós temos gerenciamento de escopo, temos cronograma, estudo de viabilidade econômica, temos análise dos impactos ambientais que o projeto trouxe de vantagens e aqueles impactos que ele amenizou através do projeto, e temos os protótipos. Então, eu pedi para que eles pensassem em protótipos para apresentar. Então, a ideia é exatamente essa. Alguns utilizaram tecnologias já difundidas, como eu falei, painéis solares, reaproveitamento de água da chuva, reaproveitamento de água do ar-condicionado, composteira, que é você reaproveitar o lixo orgânico, coleta seletiva e sua posterior reciclagem. E alguns grupos foram um pouco mais inovadores. Então, tem um que... Na verdade não é tão inovador, mas é instalar um bicicletário, uma coisa simples. Instalar um bicicletário dentro do Instituto, muitos alunos vão de bicicleta, alguns servidores também vão de bicicleta, e nós não temos um bicicletário. Então o curso de Engenharia Mecânica se torna mais fácil ainda, mais próximo. Talvez um professor de dentro da casa abraçou o projeto junto, colocou um aluno que está num projeto de extensão. Então, talvez seja até real, seja um dos projetos que tenha grande possibilidade de tornar uma realidade dentro do Instituto, sair do papel e se tornar uma realidade. Então, o bicicletário é uma coisa simples, mas o simples que vai incentivar o quê? Não andar de carro, contribuir para não gerar mais efeito estufa, fora a qualidade de vida, exatamente, saúde de todos eles. Então, esse é um dos projetos que eu acredito que vai sair do papel. Temos outros 2, que é a instalação de um espaço de convivência, que hoje o Instituto não tem, né? Um espaço, temos uma cantina, mas ela não tem um espaço confortável. Então, por que não pensar no espaço confortável, agregando o conceito da sustentabilidade? De que forma? Reutilizando materiais, né? Então, construir sofás de pallet,
construir bancos de pneus, utilizar como enchimento de almofadas os retalhos dos tecidos do polo de confecção. Então, tem muito, né? Que tem muito, né? É um problema crítico da cidade, então é uma das formas. Então, esse é um dos projetos que também tem um potencial, né? Esse precisa de um pouco de recurso, porque mesmo você reutilizando, você tem que adquirir esses materiais. Então, vamos ver como é que a questão de recurso vai ser resolvida. E temos um outro que foi um projeto também relacionado ao resíduo têxtil, que foi elaborar um piso ecológico, como o grupo mesmo colocou, constituído simplesmente de retalhos de tecido. Aí, como eu já tenho uma linha de pesquisa direcionada para esses resíduos têxteis, eu contribuí para esse projeto e a gente construiu um protótipo, que eu vou mostrar para vocês. É esse aqui, né? Então, a gente vê a parte aqui superior, ela é simplesmente feita do resíduo. Nesse pedacinho, que é obviamente um protótipo, a gente usou uma resina dentária, que nem é o objetivo final. O objetivo final é a gente usar uma resina própria para piso, e ele é constituído de cerca de 30% de resíduo. Então, nesse pedacinho, a gente, obviamente, esse aqui, como era para instalar no Instituto, a gente pensou a fachada inicial do Instituto, recobrir toda de pisos, não tão pequenininhos, mas pisos maiores, confeccionados com uma tecnologia nova. Muito interessante. Né? Algo simples de se fazer e que vai agregar bastante quantidade de resíduo. E eu falei é um grupo formado só de mulheres, mas eu falei para elas, eu falei assim, olha, tem potencial, vamos continuar esse projeto? De que forma que a gente pode continuar? Como você falou, a universidade, ela trabalha com a pesquisa. Quais são as formas que um aluno de graduação mesmo pode trabalhar em pesquisa? Ele pode ser um aluno de iniciação científica, que a gente fala. Eu fui na minha época de graduação e acho que fez diferença porque eu gostei, né? Então, ele pode ser um aluno de iniciação científica com bolsa ou sem bolsa. Ele pode ser remunerado pela pesquisa. E isso encaminha. A minha orientadora de mestrado, ela costumava dizer que os alunos de iniciação científica são pré-pós-doutores, que significa a nossa carreira acadêmica de pesquisa. Começa como iniciação científica, depois termina a graduação, ingressa no mestrado, continua no doutorado e vai fazer um pós-doutorado. Então, é o início. E o início está na graduação. Como você estava falando antes, cada vez o diferencial vem pelos detalhes. Então, não basta mais você ser um bom aluno, ter um excelente CR e não fazer absolutamente mais nada. A UERJ, aqui, o Instituto, ela está cheia de outros projetos. Cada laboratório tem N áreas de atuação. Então, o aluno pode trabalhar como esses projetos, esses bolsistas. Eles podem trabalhar como bolsistas de extensão. Eles podem trabalhar nos diversos projetos que tem o Minibaja, a Empresa Júnior e assim por diante. Então, forma um profissional cada vez mais completo. Isso. Né? E que se diferencia, né? E que se diferencia. Eu tive um aluno, eles têm que apresentar o trabalho de conclusão de curso, né? Que a gente chama lá dentro de TCC. Na elaboração do TCC, eles também podem desenvolver a pesquisa, né? É um tempo mais curto, 1 ano, mas eles normalmente desenvolvem. Um deles, que foi meu aluno, que trabalhou no iniciozinho desse trabalho de resíduos sólidos da indústria de confecção, ele falou que ele teve o estágio dele, ele ainda foi um dos que conseguiu o estágio na Petrobras, e o diferencial dele é porque ele, desde o início da faculdade, ele tinha iniciação científica. Então, isso no currículo é o que eu falo para meus alunos já no segundo período. Escolham, façam escolhas para acrescentar, né? É a aula e algo a mais. E eu acho que a instituição é capaz de fazer isso. Pode agregar muito, né? Pode. Mas depende também da iniciativa e do interesse dos alunos. Com certeza. Né? Tem que ter vontade. Se o professor queira estimular, se o aluno também não tiver iniciativa, a coisa não vai. Né? Sim, sim, com certeza. Muito bom, professora. Estamos então concluindo o nosso segundo bloco do programa Visão e Ação 3.0 dessa semana, recebendo a professora Ana Moreira, do Campus Regional da UERJ, Instituto Politécnico, e já retornamos logo após o intervalo com o terceiro e último bloco. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente se vê.
Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service, bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho Gourmet. E à noite, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa, além do Chopp Brahma na caneca 0 grau, pertinho de você, no Vilisal Center, em frente à Praça Dermeval Barbosa Moreira. Churrasquinho Gourmet, restaurante e churrascaria. Pensando em viajar nas férias com sua família, mas preocupado com a segurança de sua casa? A Betalarme tem a solução. Locação de equipamentos de segurança eletrônica. Betalarme, segurança eletrônica. Um ensino de qualidade é construído diariamente e de forma constante. E há 25 anos, o Centro Educacional Crescer oferece uma estrutura completa para o desenvolvimento dos alunos, através de um ensino personalizado para um melhor aproveitamento. O Centro Educacional Crescer está localizado bem pertinho de você, no bairro das Brownies, em uma área ampla e com muito verde. Centro Educacional Crescer. Aprendizado que marca a vida. Matrículas abertas, do maternal ao 9º ano. Rua Euclides da Cunha, número 20, Brownies, 2523-3172. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao posto Vila Guarani. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. Aqui você encontra ótimo atendimento com profissionais capacitados para executar um trabalho rápido e eficiente. Além disso, sempre tem uma promoção diferenciada para você. Posto Vila Guarani, combustível com qualidade e preços imbatíveis. Avenida Emil Cleff, 71, bairro Ipu. Telefone 2521-1477. Zé, ainda bem que você arrumou essa banca pra gente vender Rio Cap. Florzinha, eu tinha que aproveitar a semana do comerciante. Banca danada de boa. Florzinha, quem não comprar vai ser bom demais. Nesse domingo tem o luxuoso Corolla no 4º prêmio e a queridinha Moto Honda 125 no 1º, 2º e 3º prêmio. Mais 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Além da premiação instantânea, a Show ganhou. Madame, vai no Rio Cap aí? Só ganha quem compra. Contribua com a Cruz Vermelha. Retornamos ao programa Visão e Ação 3.0, ao nosso terceiro e último bloco, recebendo hoje a professora Ana Moreira, doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros e professora do Instituto Politécnico Campus Regional da UERJ em Nova Friburgo. Professora, nem todo mundo sabe em detalhes o que significam os polímeros. Poderia brevemente falar para a gente? Posso sim. Na verdade, muita gente chama os polímeros de plásticos. É a forma mais usual de se falar. Mas aí a gente deixa de fora uma outra classe muito importante dos polímeros, que são as borrachas ou elastômeros. Então eu costumo dizer para meus alunos, que é uma outra disciplina que eu dou, Introdução à Ciência dos Materiais, polímeros está na nossa vida, no nosso dia a dia, em cada canto. O tempo todo? O tempo todo. Nos vestimos também muitas vezes de polímeros? Nos vestimos, comemos muitas vezes, porque tem os polímeros naturais, né? Os dentistas hoje em dia usam muita coisa de polímeros, calçamos, andamos, tudo que você for pensar tem um polímero na nossa vida. Lembrei inclusive da estrada que liga Cachoeira de Macacu a Magé, que foi estruturada a partir do reaproveitamento de pneus. Exatamente. Então, nós passamos também por cima de muitos polímeros. Exatamente, por aí afora, com certeza. E até falando sobre esse assunto, professora, um tema que tem sido extremamente abordado ao longo dos últimos tempos, e temos aí um exemplo muito interessante que serão as próximas Olimpíadas no Japão, em que as medalhas serão confeccionadas a partir de ouro, prata e bronze reaproveitados de lixo eletrônico, o que se chama de logística reversa. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, claro. Na verdade, o conceito de logística reversa, ele está junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política que foi elaborada e entrou em vigor em 2010, mas até hoje a gente ainda não tem ela 100% implementada em todas as instâncias. É um problema que eu costumo dizer também para os meus alunos. Não existe ninguém que degrade mais o ambiente do que nós, seres humanos. Então, mas eu também costumo ver como uma oportunidade. Geramos lixo de tudo quanto é que é espécie.
E a gente precisa resolver o que fazer com esse lixo, senão daqui a pouco viveremos só sobre os lixos. Então, lixo eletrônico é uma coisa que tem muito em tudo quanto é que é lugar e tem materiais preciosos, né? Tem uma quantidade de polímeros, de plásticos muito grande e tem também metais preciosos. Só que é difícil de se fazer a reciclagem, é difícil de fechar o ciclo. Diz até, dependendo do caso, você não usa mais o termo de logística reversa. Você pode usar o termo mais nobre, que se chama a economia circular. Ou seja, os materiais que têm uma vida útil longa, eles não precisam ser descartados, eles podem ter uma vida maior de utilização. Então a gente usa esse termo de economia circular. A economia sempre em volta de nós, né? Não para os lixos, não para o descarte. E eu estou vendo aqui que nós temos ainda algumas amostras, imagino até que estejam associadas ao que a gente acabou de falar aqui, né? Então, quando eu cheguei na UERJ, aqui em Nova Friburgo, eu falei, gente, eu preciso fazer, aí é o bichinho da prática, né? De 10 anos em empresa, eu preciso fazer alguma coisa voltada para a cidade, que é algo que eu acredito também. As universidades, né, elas têm que modificar o ambiente onde elas estão. Então, como a gente é um polo aqui em Nova Friburgo, e Nova Friburgo é o maior polo da moda íntima, o que fazer com os resíduos que são produzidos em várias empresas de confecção? Então eu pegava, né, esses resíduozinhos aqui de confecção e falava, gente, muita gente não sabe, mas a gente veste polímero. O que são? Que tipo de polímeros são esses? São poliéster e poliamida, basicamente. E como são polímeros, são passíveis de reciclagem. O que fazer então? Qual o processo? Após algum tempo, a gente desenvolveu no laboratório, que é uma linha de pesquisa que eu venho trabalhando então desde que eu cheguei na UERJ, um pó de tecido, né? E aí o interessante é que como a gente consegue trabalhar o retalho, que é algo difícil de você reincorporar em qualquer outro produto, se você transforma ele na forma de pó, é possível você agregar ele em qualquer outra matéria, né? E a ideia é, obviamente, continuar na linha dos plásticos. O que a gente fez já? A gente reincorporou em uma outra matriz polimérica, tá? Então aqui eu tenho um tipo de plástico com o resíduo do têxtil. Aqui em cerca de 5 a 10% a gente já conseguiu incorporar. E fizemos um teste numa empresa da região que produz acessórios de moda e a gente conseguiu então injetar. Para quem conhece bem, vai reconhecer, né? Esse aqui é um fechinho, acho que de sutiã. E a gente reincorporou. Muito interessante, hein? Ou seja, é viável tecnicamente, né? Claro que o processo inicial de transformar o retalho em pó é uma inovação. E a gente está desenvolvendo o protótipo de uma máquina para fazer isso, que é um TCC de um aluno. E aí se fecha um ciclo. Fecha o ciclo do ensino aplicado, da universidade com uma visão de pesquisa aplicada na região, e aí a gente consegue agregar tudo no mesmo lugar. Muito né? interessante. Muito. Fechando. E a motivação dos alunos? Não, sempre que eu apresento as minhas linhas de pesquisa para os alunos de TCC, todos querem trabalhar no que eles vivenciam, né? No que eles têm no seu dia a dia. Muitos têm mães e pais que têm confecção. Então, eles realmente agregam isso, eles falam, não, eu quero esse projeto. Eu tenho muitas outras linhas de pesquisa, mas essa é que todo mundo quer trabalhar. Não, eu quero dar fim para esse resíduo. E alguns empresários também daqui da região já conhecem o projeto. Já, né? Já conhecem. E a gente está nessa luta de novo, né, com relação a recursos, para que a gente possa ter esse protótipo e realmente tornar isso em escala maior. Hoje eu só tenho uma escala laboratorial. E há até a possibilidade de surgimento de novos negócios a partir dessas pesquisas. Com certeza, né? Porque é o que eu falo, o lixo é uma oportunidade de negócio. Temos poucas empresas que trabalham. Hoje, muitas confecções, as grandes, para terem uma qualidade, né, as normas, né, para atender normas de qualidade, eles, para serem certificados, eles precisam retirar esse lixo de forma adequada. E isso é pago. A pessoa vem aqui e você paga para tirar o lixo da sua empresa? Olha que negócio maravilhoso você ter, né, como empresas da região trabalhando o próprio lixo da região. Não precisa mais tirar daqui de Friburgo. Gera emprego,
realmente é uma economia circular, né? Sem dúvida. Você fecha em todos os pontos. O início é lá na universidade, no ensino, você passa para uma nova possibilidade de novas empresas, o próprio empreendedorismo, e aí você gera novas fontes de trabalho, e tudo na própria região. Incorpora inovação ao processo produtivo local e regional. Exatamente. Porque segundo aí o modelo da indústria 4.0, cada vez mais as tecnologias precisam ser embarcadas nos processos produtivos para que as empresas permaneçam e até desenvolvam cada vez mais a sua competitividade. Então não basta só a formação acadêmica tradicional, você precisa incorporar uma série de outros elementos. Né? Sim, sim, e cada vez mais completo, né? Formar profissionais cada vez mais completos em todas as áreas é importantíssimo. E aí, se você me permite falar de mais um assunto, era exatamente o projeto que a gente está iniciando esse ano, iniciando o Sábados Consciência. E aí a gente vai um pouco além, antes, né? Pegando aspecto de logística, a gente viu o depois, mas tem o potencial todo de trabalhar aqueles alunos que vão entrar ainda na universidade. Sim. Sábados Consciência é exatamente esse projeto. Então eu disponibilizei 2 sábados que eu faço uma aula gratuita para todos os alunos de Nova Friburgo e região, para fazer o quê? Simplesmente trabalhar nas questões que já foram de vestibulares anteriores, exercitar, né? A gente não vai dar mais aula teórica, a gente vai simplesmente exercitar em cima do conteúdo que já foi absorvido ao longo dos 3 anos do ensino médio. Então ele vai para lá pegar e exercitar nas aulas. O foco então são alunos do ensino médio? O foco são alunos de ensino médio, para todos. Obviamente o nosso interesse é a rede pública, mas a gente não vai fechar as portas para ninguém. E a gente está fazendo dentro do Instituto. Então eles já conhecem o Instituto. Uma atividade gratuita. Uma atividade gratuita. Normalmente são os sábados, a gente vai de 8 horas da manhã até meio-dia. Muito interessante. Então a gente está fazendo esse trabalho já, começamos no início desse mês e estou fechando agora. Vou fechar agora no final do mês com mais uma aula para a gente fechar Sábado de Consciência, primeiro módulo. E eu me recordo, já há bastante tempo, a UERJ tem um evento chamado UERJ Sem Muros. Quando o Instituto funcionava lá na antiga fundação, eu costumava dizer que era o UERJ Sem Morro, né, pela dificuldade de acesso. Então, quando a gente conseguia desenvolver atividades integradoras, eu brincava dizendo UERJ Sem Morro. E, na verdade, a gente volta a ter, então, algumas atividades que a gente poderia chamar de UERJ Sem Muros, procurando cada vez mais uma integração com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, saindo até do padrão único e exclusivamente voltado da graduação para cima, né? Você vai e busca o aluno no ensino médio e acho isso extremamente interessante. Eu tive uma experiência bacana com isso também, professora, quando nós trouxemos o Polo CEDERJ para Nova Friburgo em 2002, juntamente com o Polo CEDERJ, com o curso de pedagogia, nós trouxemos também o pré-vestibular social, que aí era focado, voltado para alunos, né, da rede pública, um preparatório complementar à sua formação para que ele pudesse ampliar as chances de ingresso nas universidades, né, nos processos seletivos, e foi uma experiência muito interessante. Queria então que você deixasse a sua fala final aqui para a nossa comunidade. Tenho certeza que muitos ficaram muito contentes de saber o que tem sido feito por você, pelos alunos, né, que estão orientados pelo seu trabalho, e deixar a telinha aqui da TVC, do YouTube, canal da TVC, para você fazer suas considerações finais. Obrigada, Verli. Eu quero só fechar esse último bloco dizendo que o meu pai já dizia, né? A gente tem que dar muita realmente, tem que ter muita vontade para estudar, mas ela vai trazer algo melhor para você no futuro. É um investimento, né? Então invista no estudo, que certamente você vai ter seu retorno. Tenho absoluta certeza disso. Essa é uma fala que eu repito muito junto aos alunos, porque não há outra forma que não seja a educação. E a educação de qualidade, inovadora, que integra, que motiva, é um caminho muito interessante. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Eu vejo a garotada lá animada, empolgada com os projetos. E agradecer a você, amigo e amiga, pelo interesse, pela participação aqui junto com a gente no programa Visão e Ação 3.0, estreando sempre às terças-feiras às 10 da noite com um programa novo, e a partir de quarta-feira com o link, com o vídeo disponível também no YouTube, no canal da TVC. Um grande abraço a você e uma excelente semana.